Olá, eu sou o professor Leandro Campos. Nós vamos conversar, estudar o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, que é trazido pelo Decreto-Lei 220 de 1975, e junto com ele o regulamento desse estatuto, né? O regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, que é trazido pelo Decreto 2479 de 1979. Antes de começarmos a conversar sobre o estatuto e o regulamento, eu tenho que te chamar a atenção para alguns detalhes, tá? Antes de entrar, vamos lá. Primeiro, você já percebeu que o negócio é antigo, né? 1975, 1979, muito anterior à Constituição de 88. Então tem normas ali que já não obedecem ao que está previsto na Constituição Federal. E a gente vai falar sobre isso em cada ponto que a gente passar, tá? Como que isso vai ser colocado em prova para você, não se preocupe, eu vou te orientar nesse sentido. Segundo ponto, por que o estatuto e o regulamento? Porque existe uma hierarquia entre eles. O Decreto-Lei 220, ele tem status de lei, tá? E o regulamento, ele tem status de ato administrativo. Então ele é inferior, hierarquicamente falando, né? Hierarquicamente falando, inferior à lei. Então a lei, ela traz hoje, decreto-lei era um instrumento da época, lá em 75, hoje tem status de lei, e essa lei é o que traz o estatuto. É ele que traz o estatuto. O regulamento, ele pega o que está no estatuto e traz mais detalhes. Ele acrescenta, ele enriquece. Mas dentro dessa hierarquia não pode, o regulamento ele não pode ir contrariamente ao que está previsto no estatuto. Porque ele não é lei, ele é ato administrativo. A lei feita lá pelo Poder Legislativo, Decreto-Lei 220, estatuto, beleza. O decreto ele é ato do Executivo. Então ele não é uma lei. O executivo não pode criar lei. O executivo ele só pega a lei e traz mais detalhes. Então tudo que está no Decreto-Lei 220 também estará no Decreto 2479, só que com mais detalhes. Então por isso que o nosso estudo ele vai ser conjunto, porque não tem sentido eu falar só o Decreto-Lei 220 e depois repetir tudo no Decreto 2479, porque ele copia e cola e traz os detalhes. Então, esse estudo conjunto é nesse ponto. Tá? Eu vou trazer os dois aqui ao mesmo tempo, trabalhando cada um dos institutos, e aí com o tempo você vai percebendo aí. Nesse mesmo sentido, quando um artigo for trazido pelo Decreto-Lei 220, aí outro ponto que eu quero falar com você, eu vou dar, tá sublinhado, olha, esse artigo aqui vem do Decreto-Lei 220. Quando vier do Decreto 2479, também está sublinhado. Só para você ter uma fonte de pesquisa. Tá? Se você quiser baixar aí no seu computador, você entra no site da Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e você vai encontrar isso tudo lá. Tá? Então a fonte de pesquisa é essa daí. Então eu sequei, né? Eu trouxe aqui o que é importante para concurso público, e aí tem aí a fonte para você, se você quiser buscar, tá ali designado. Tá? Uma observação. O regulamento ele não pode contrariar o estatuto, né, porque ele é feito pelo executivo. Ele só enriquece, ele executa, ele traz mais detalhes. Mas em alguns momentos ele vai fazer isso. Tem um pequeno momento aqui que tem uma questão de prova, que ele vai em contrário ao estatuto, já foi objeto de prova, mas fica tranquilo que eu vou te orientar. É caótico, é um pouco problemático aqui no estado do Rio, tá? Outro ponto, ele fala em funcionários públicos, né? Funcionários públicos é uma expressão antiga lá, antes da Constituição de 88, né? Pós 88, a expressão utilizada é servidor público, naquele que a ideia é daquele que vai servir, né? Aquele que serve, servidor, né? Não muda nada, né? Não muda absolutamente nada. Não se usa mais funcionário público essa palavra, mas aqui toda hora ele vai falar e eu vou acabar falando também. Assim, mas não tem problema, tá? Não fico preocupado com isso. E o último ponto aqui para chamar atenção, antes da gente entrar, é com relação às questões. Porque
independente da banca, elas vão todas no mesmo sentido. Então, tem pontos do estatuto e do regulamento que as bancas gostam muito de perguntar e tem outros pontos que não. Então, você vai observar que em alguns pontos tem muitas questões. Por exemplo, sobre as penalidades, tem muita questão sobre penalidade. Mas outros pontos têm menos questões e outros nenhuma. Eu vou trazer tudo, tá? Eu vou trazer tudo. Mas aí, para você não ficar espantado, professor, nesse ponto aqui tem um monte de questões, no outro ponto não tem questões. É porque é a escolha das bancas, isso independente da banca. Todas as questões que eu trago aqui nesse curso para você são questões que caíram em prova, independente da banca. Tá? Todas essas, de todas as variadas bancas aqui, todas no mesmo sentido. Tá? Então, tá bem explicado aí. Beleza? Mas o que? Vamos lá. Preparado? Preparada? Vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou trazendo aqui os artigos, né? 220, 2479, dentro dos institutos. Então, pego um determinado instituto, eu trago tudo que diz respeito àquele instituto, depois outro instituto, depois, por exemplo, concurso, estágio probatório, né? Tudo que os dois diplomas trazem, tá? E é um estudo aí bem concentrado. Beleza? Vamos lá, vamos começar essa história aí. Aqui, o estatuto e o regulamento. Nesse vídeo aqui nós vamos trabalhar as disposições preliminares, provimento e exercício e vamos falar também sobre concurso, tá? Esses pontos aí. Disposições preliminares. O artigo 1º, aí tá vendo aqui, eu coloco sublinhado, tá? Isso aqui é o artigo 1º de onde? Do Decreto-Lei 220. Esse aqui é o artigo 1º, parágrafo 1º do Decreto 2479. Então, eu trago os dois juntos ao mesmo tempo, tá? Porque eles são meio que copia e cola, né? Traz alguns detalhes a mais, e aí eu vou trazer isso aqui. Então, o artigo 1º ele fala: este Decreto-Lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis, funcionários públicos civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Então, regime jurídico. Então, vamos trabalhar isso aqui, que é o seguinte. Deixa eu só limpar um pouco. Olha só. Nesse artigo 1º tem uma problemática aqui, né? Regime jurídico é um conjunto de regras, tá? Um regime. Eu tô gordinho, quero fazer um regime. Eu vou lá no nutricionista. O nutricionista vai te passar um conjunto de regras que você vai ter que seguir para você emagrecer, um regime, né? Então aqui só que é um conjunto de regras jurídicas, né? Um conjunto de regras jurídicas que estabelece o quê? Os funcionários públicos, né? Como eu falei, são servidores, né? Mas é uma expressão antiga e eu vou acabar repetindo funcionário. E tem questões de prova que coloca funcionário, mesmo que essa expressão já não seja mais utilizada hoje em dia. Mas tudo bem. Funcionários públicos civis. Cuidado, porque os militares eles têm estatuto próprio, tá? Os militares, policial militar e corpo de bombeiros militar não estão, né, no Decreto-Lei 220. Tá? Eles têm o estatuto dos militares do Estado do Rio de Janeiro próprio para eles. E aqui outro ponto. Ele fala do Estado, né? Não é do município, nem da União, é do Estado do Rio de Janeiro. Tá? E aqui do Poder Executivo. Aí você vê, professor, mas prova concurso público para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cai esse Decreto-Lei 220. E eles não são do Poder Executivo, eles são do Poder Judiciário. Prova para a Alerj também cai. Também aplica a eles. E eles não são do Executivo, eles são do Legislativo. Pois é. Lembra que esse estatuto ele é de 1975? Cara, sinceramente, nem eu era nascido. Eu sou velho, mas você viu, né? Pela minha cara. Mas eu também não era nascido em 75. Apesar de velho, troço é mais velho que eu. Em 79 eu já era, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Em 75 era um estatuto para cada poder, cara. Olha que loucura. Então, era um estatuto de servidores do Executivo, um estatuto para servidores do Judiciário e outro estatuto para servidores do Legislativo. Aí, quando chegou em 88, com a Constituição Federal atual, ela estabeleceu o chamado Regime Jurídico Único
e através desse regime ele falou, olha, um só regime, tá? É o Estado do Rio de Janeiro? É. Tem 3 estatutos, um para cada poder? Tem. Então vocês vão escolher um dos 3, porque só um pode prevalecer. Vai ser um só para todo mundo. Tá? E o escolhido foi esse, Decreto-Lei 220, que até então, era o estatuto aplicado apenas aos servidores do Executivo. Olha que legal, né? Era só do Executivo. O do Legislativo e do Judiciário morreu, né? E ficou esse aqui agora aplicado para todo mundo. Você vê que o troço é antigo, né? Aí vem, parágrafo único. Para os efeitos deste decreto-lei, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro 1. Esse quadro já foi para aquela casa. Já era esse quadro 1 permanente, já não tem mais. Tem, mas não tem mais sentido. Mas funcionário é servidor, né? É a pessoa que é investida em cargo público. A gente vai falar sobre investidura, sobre cargo e tudo mais. O 2479, aí tu vê como é que ele repete, ó. Para os efeitos deste regulamento, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro 1 permanente. Aí vem de provimento efetivo ou em comissão. Tá vendo? Ele repete o que já está no Decreto-Lei 220, mas ele vem trazendo mais detalhes. Tá percebendo? Provimento efetivo ou em comissão, previsto no plano de cargos e vencimentos do Estado do Rio de Janeiro. Tá vendo como é que funciona os dois negócios? O 2479, ele não pode dizer em contrário. Ele traz o que o 220 já está trazendo, mas ele dá uma acrescentada em alguns pontos, né? Então, tanto o servidor efetivo quanto o ocupante de cargo efetivo, quanto aquele que ocupa cargo em comissão, ambos são regidos por este estatuto e por este regulamento, tá? Só lembrando, provimento efetivo precisa fazer concurso para ser nomeado e gera estabilidade. Provimento em comissão não precisa fazer concurso para ser nomeado, porque a nomeação é livre, e em compensação também não gera estabilidade, é de livre exoneração. Livre nomeação, livre exoneração. Beleza? Aí seguindo aqui aos servidores contratados no exercício de função gratificada, com suspensão dos respectivos contratos de trabalho, e aos estagiários, somente serão reconhecidos e concedidos os direitos e vantagens que expressamente lhes estejam assegurados por este regulamento. Função gratificada é função de confiança, né? Mas deixa eu... estagiário, esse estagiário aqui não é aquele estagiário que você está imaginando não, tá? Esse aqui, assim, eu vou explicar nesse vídeo aqui que isso aqui já não existe mais, tá? É esse estagiário que ele está dizendo, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto aqui. Mas não é aquele estagiário que você acha que está na faculdade fazendo estágio, não é nada disso não. Ele já não existe mais, tá? Eu vou explicar isso. E função gratificada é função de confiança, né? Função de direção, chefia, assessoramento. É aquele que exerce uma função, é um servidor efetivo que exerce uma função de direção, chefia, assessoramento, e ele chama de gratificada porque recebe uma gratificação, né? Para ser o diretor de um departamento, o chefe de uma seção, o assessor de alguém, vai receber uma gratificação. Então, ele está dizendo, claro, se aplica também esse estatuto e esse regulamento aqui. Ele não entra em detalhes aqui não, tá? Beleza, vamos lá. Provimento e exercício. Os cargos públicos são providos por cargo público, nomeação, reintegração, transferência já não existe mais, vou falar, aproveitamento, readaptação e outras formas definidas em lei. Esse daqui já não existe mais, tá? Ele vai falar sobre nomeação, ele vai falar sobre reintegração, isso será falado, mas a transferência ela já não existe mais. Ela já é inconstitucional. Ela está prevista aqui no artigo 2º do Decreto 2479, mas eu não vi nenhuma pergunta abordar isso aqui, tá? Mas eu vou te explicar, então fica tranquilo. Mas eu vou te explicar. Essa transferência é o seguinte, imagina. Professor, eu tô hoje eu tô nos quadros da Polícia Civil. Eu sou policial civil. Então, o policial civil ele está dentro desse decreto 220. Tem o estatuto próprio da polícia, mas esse aqui é o estatuto geral. Se aplica também à Polícia Civil.
Ah, eu tô cansado da Polícia Civil, professor. Eu quero ir pro Ministério Público. Eu quero trabalhar lá no Ministério Público. Eu gostei da atuação dos promotores, eu acho mais legal e tal. Para eu sair dos quadros de servidor da Polícia Civil e entrar nos quadros de servidor do Ministério Público, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer concurso. Eu tenho que fazer concurso. Pois é. Em 75, isso era chamado. Não tinha que fazer concurso, era chamada transferência. Você pedia transferência e ia. Olha isso. Em 75, você não, se você estava nos quadros de um órgão, de um organismo, e quisesse ir para o outro, você não precisava fazer concurso. Você pedia transferência. Não é remoção, não. Remoção é dentro do mesmo órgão, tá? A remoção. Polícia Civil. Ah, eu tô lotado numa delegacia no centro da cidade do Rio de Janeiro. Agora eu me mudei para Macaé. Vou pedir remoção para Macaé. Ah, me mudei para Angra dos Reis. Vou me pedir remoção para Angra dos Reis. Ou então fui removido do centro para Pavuna, né? Dentro da Polícia Civil. Transferência era para outro organismo. E aí a Constituição 88 fala, olha, você está acessando um cargo público. Se você está acessando um cargo público, isso tem que ser feito através de um concurso público. Isso de acordo com a Constituição. Por isso que a transferência ela já não existe mais. Porque ela viola a Constituição quando a Constituição determina a realização de concurso público, né? Então já não existe mais. Não vi nenhuma questão abordando esse tema, tá? Mas se abordar, você já está esperto. Aqui vai começar a história do tal do estagiário. Vamos lá. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso, você sabe disso. Cuidado que aqueles trocam provimento efetivo, eles colocam provimento em comissão, que depende de concurso. Provimento em comissão não depende de concurso. Cuidado que eles fazem essa pegadinha em prova, tá? Fica esperto. Parágrafo 1º. O concurso objetivará avaliar 1. Conhecimento e qualificação profissionais, mediante provas ou provas e títulos, beleza? Sanidade físico-mental, desempenho das atividades do cargo, inclusive condições psicológicas mediante estágio experimental. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Isso aqui, ó, é a linha 3 do parágrafo 1º, tá? A linha 3 do parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto-Lei 220. A linha 3, parágrafo... Vamos lá, de cima para baixo. Artigo 2º, parágrafo 1º, a linha 3. Aí ele fala estágio experimental. Só que no parágrafo 2º, quando ele falava exatamente do tal do estágio experimental, esse parágrafo 2º ele foi revogado em 2011. Em 2011. Acabando, matando, enterrando com pá de cal o estágio experimental, que já não existe mais desde 2011. Só que essa lei complementar 140, que revogou esse parágrafo 2º, extinguindo o estágio experimental, esqueceu de arrastar com ele os outros preceitos que falam também do estágio experimental. Dentre eles, essa linha 3 e os parágrafos desse mesmo artigo 2º, os parágrafos 3º, 5º, 6º, 7º e 11º, que todos eles falam sobre estágio experimental. Mas eles estão escritos lá. Eles não foram revogados expressamente, mas foram revogados tacitamente. Ih, professor, que loucura. Calma que eu vou te explicar, olha só. Primeiro de tudo, o que era o estágio experimental? Vamos lá. Como é que é hoje? Ah, professor, eu fui... Vamos lá. Eu faço a prova, eu sou aprovado e classificado. Deixa eu colocar maior aqui para você entender o negócio. Vamos lá. Tá, eu sou aprovado e classificado no concurso, ou seja, eu estou dentro das vagas. Tá. Aí eu sou nomeado, depois eu sou empossado e depois eu entro em exercício. Depois disso, eu vou para o estágio probatório. Beleza. Ó. Aprovado e classificado no concurso, eu sou nomeado. A nomeação é publicar seu nome no Diário Oficial. Publicou meu nome no Diário Oficial, marcam a data da posse e
Na data da posse eu vou saber onde é que eu fui lotado e eu vou começar a trabalhar, significa entrar em exercício. A partir dessa data, da data do exercício, começa a contar o estágio probatório. Assim é hoje. Como é que era antes de 2011, no estado do Rio de Janeiro, com essa história do estágio experimental? Cara, ele vinha o seguinte: antes de você ser nomeado, aqui ó, quando você era aprovado e classificado, eles te chamavam para fazer um estágio experimental antes de ser nomeado. E você ficava lá até um ano no estágio experimental. O que era esse estágio experimental? Você ia trabalhar como se você fosse um servidor, sem tomar posse, sem ser nomeado. Eu coloquei a setinha antes da nomeação. Você trabalhava como se fosse um servidor. Ah, eu vou fazer concurso para a polícia, então você vai entrar lá na polícia. Eu fazia concurso para o Tribunal de Justiça, então você vai entrar lá no Tribunal de Justiça. Eu fazia concurso para, sei lá, cara, para a Secretaria Estadual de Educação, então você vai entrar lá na Secretaria Estadual de Educação. Só que antes de ser nomeado, antes de ser empossado. Eu não estou falando aqui que é curso de formação não, tá? Não é curso de formação não. Aqui não é aula não, é você ia trabalhar. Ah, professor, eu vou dar exemplo com o Tribunal de Justiça, que eu já trabalhei lá. Então, assim, professor, eu faço concurso pro TJ. Eu sou aprovado no concurso, eles me chamam, eu já vou direto trabalhar? É. Mas eu não fui nem nomeado, nem empossado. Sim, você vai direto trabalhar, mas como chamado estagiário, que é o estágio experimental. Você ficava até um ano nisso. Depois de um ano, eles iam avaliar se esse estágio experimental era bom ou não. Se você foi aprovado no estágio experimental ou não. Se você fosse reprovado no estágio experimental, você não era exonerado, porque você não era nem servidor público ainda. Você ficava um ano trabalhando como se fosse um servidor. E se no final do estágio experimental você fosse reprovado, você era reprovado no concurso. Você não era exonerado. Você não foi sequer nomeado. Então depois do estágio experimental, se for bom, se a avaliação for boa, aí então você seria nomeado e depois empossado, e depois entrar em exercício, e depois entrar no estágio probatório. Só que esse estágio experimental, ele já não existe mais, desde 2011, que era o chamado estagiário. Aí você está perguntando, ganhava? Ganhava acho que 60% do valor lá, da remuneração, do vencimento. Isso não interessa mais. Estágio experimental já foi revogado, não existe mais. Então, professor, eu vou fazer prova hoje. Eu já começo a trabalhar depois que eu passar. Não, você vai ser nomeado, vai entregar toda a documentação para tomar posse e depois você vai entrar em exercício e depois você entra no estágio probatório. Estágio experimental era antes da nomeação. Você passava na prova e o estágio experimental era mais uma fase do concurso, cara. Que doideira, né? Então, esse parágrafo 2º, que era a norma que estabelecia, que criava esse estágio experimental. E ele foi revogado. Só que esqueceram de revogar os demais preceitos que faziam menção ao estágio experimental. Eles estão lá escritos, mas eles não têm nenhuma aplicação na prática. Professor, se perguntar em prova, dificilmente vão perguntar isso em prova. Dificilmente, mas 99,9%. Eu não coloco 100% porque vai que tem os loucos aí, né? Banca e essas coisas aí. A gente nunca sabe, né? Cabeça de banca e fralda de neném, ninguém sabe o que vem, né? Mas quem trabalha esse estatuto aqui do Estado do Rio de Janeiro já está careca de saber que esse estágio experimental já não existe mais. Tá? E aí foi. Então, esses parágrafos, eu não vou falar, vai falar, porque ganhava 60%, ficava tanto tempo, não sei, acabou, não tem mais. Então, nem trouxe. E se você quiser lá ler, você vai ler, mas eu não vou ficar falando isso aqui. Tá? Beleza. Aí, continuando, o artigo 2º, parágrafo 4º. O prazo de validade das provas será fixado nas instruções reguladoras do concurso, aprovadas pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil do Estado, e poderá ser prorrogado uma vez por período não excedente a 12 meses. Inconstitucional. Porque o que a Constituição fala? O concurso tem validade de até 2 anos, presta atenção, até 2 anos, não é isso? Prorrogável uma única vez por igual período. Então aqui não é mais 2 anos necessariamente, é igual período.
Então vamos lá, vamos trabalhar aqui uma situação. Se o concurso tem validade até 2 anos, eu posso colocar um concurso com validade 1 ano e 6 meses? Não vai acontecer, tá? Estou fazendo só uma hipótese aqui, uma situação de laboratório, tá? 1 ano e 6 meses está compreendido na expressão até 2 anos. Então, tecnicamente eu posso. Ok. Se eu então faço isso, coloco um concurso com validade 1 ano e 6 meses. Se eu quiser prorrogar, por quanto tempo será a prorrogação? Igual período, 1 ano e 6 meses. É obrigatório, a Constituição obriga. Se eu tiver um concurso com validade 2 anos, a prorrogação será de quanto tempo? Se eu quiser prorrogar, que a prorrogação também não é obrigatória. Se quiser prorrogar, a validade é exatamente 2 anos, publicada lá no edital. Ah, eu quero prorrogar. Obrigatoriamente você vai ter que prorrogar por mais 2 anos. E o que o parágrafo 4º vem dizendo? Que a prorrogação é por período não excedente a 12 meses. Inconstitucional. Ah, professor, se perguntar, de acordo com o Decreto-Lei 220, Decreto 2479, a prorrogação é por período não excedente a 12 meses? De acordo com eles, mas não está sendo aplicado na prática porque não foi recepcionado pela Constituição. Né? E isso aqui está muito batido. Né? Se perguntarem em prova de acordo com o estatuto, de acordo com o regulamento, você vai responder de acordo com o que está escrito aqui. Aí ele não vai querer saber o que se aplica na prática, ele vai querer saber o que está escrito lá. O que está escrito lá é isso, mas não se aplica na prática. Mas também está muito batido. Tá? Parágrafo 8º. As atribuições inerentes ao cargo servirão de base para o estabelecimento dos requisitos a serem exigidos para inscrição no concurso, inclusive a limitação de idade, que não poderá ser inferior a 18, ok? Nem superior a 45. Inconstitucional. Eu avisei no começo da aula. Eu falei, inconstitucional. Menor do que 18, tudo bem. Tudo bem. É para tomar posse, 18 anos, aquela coisa toda. Agora, quem tem mais de 45 não pode fazer concurso no estado do Rio de Janeiro? Claro que pode. Ai, mas professor, o parágrafo 8º... O parágrafo 8º já foi implodido há muito tempo, desde 88. Porque em 88, a aposentadoria compulsória, ela é aos 70 ou 75 anos, dependendo do cargo. 70 ou 75. 45 está muito longe. Ah, professor, eu estou fazendo um concurso aqui, eu estou com 46. Filho, segue a vida aí, vai fazer teu concurso, de boa. Entra lá, se Deus quiser. Porque isso aqui já não tem mais sentido, tá? Superior a 45 anos, não é mais constitucional. Se perguntar em prova, de acordo com o estatuto, não pode ser superior a 45. De acordo com o estatuto mas não está sendo aplicado na prática, né, filho? Outro que está muito batido também. Parágrafo 9º. Não ficará sujeito ao limite máximo de idade o servidor de órgão de administração pública direto ou indireto. Quer dizer, o parágrafo 9º, olha assim, o parágrafo 8º erra e o parágrafo 9º insiste no erro. Porque ele fala que essa idade máxima, né, superior de 45, que eles impõem aqui no parágrafo 8º, que já não está sendo mais aplicado na prática, no parágrafo 9º ele fala que quem já é servidor e quer fazer concurso para outro cargo não fica limitado a essa idade de 45 anos. Aí eu te pergunto, qual é a diferença entre uma pessoa que é servidora pública e outra que não é servidora pública, sendo que os dois querem o mesmo cargo? Qual é a diferença com relação à idade? Eu não estou falando, o conhecimento. Conhecimento a gente vai apurar no concurso. Seja servidor ou não, é o concurso que vai apurar o conhecimento. Se a pessoa tem 10, 15, 20 anos como servidor público, na hora de fazer a prova isso não interessa em nada. O que interessa é quem estudou mais ali para aquela prova. E o que a idade tem a ver com isso? Então não tem nada a ver. Né? Então o parágrafo 9 também já foi pro saco. 10. Além dos requisitos de que trata o parágrafo 8º, são exigíveis para inscrição em concurso nacionalidade brasileira, pleno gozo dos direitos políticos e quitação das obrigações militares. Então, o parágrafo 8º, ele fala da idade, né? Ele fala, além dos requisitos que traz o parágrafo 8º, só tem requisito de idade, 18 e 45, né? E agora só 18. Para inscrição no concurso, são esses, né? Nacionalidade brasileira, pleno gozo dos direitos políticos e quitação das obrigações militares.
O artigo 3º ele vem o seguinte, ó, o funcionário nomeado na fórmula do artigo anterior adquirirá estabilidade após 2 anos de efetivo exercício, computando-se para esse efeito o período de estágio experimental em que tenha sido aprovado. Olha só, primeiro ponto, a estabilidade, quanto tempo agora a Constituição determina? 3 anos. Então, esses 2 anos aqui não foi recepcionado pela Constituição. Está lá escrito, mas não está sendo aplicado na prática. De acordo com o DL 220, professor, não sei o quê. Cara, tá tão batido isso. Eu não vi nenhuma questão abordar isso, mas se você quiser, de acordo com o estatuto, ele está dizendo 2 anos, mas na prática ele vai ficar 3, porque é o que a Constituição determina. Né? E ainda fala mais ainda, né? Fala que computando-se para esse efeito o período de estágio experimental. Quer dizer, o cara tem que fazer 1 ano de estágio experimental e sendo aprovado no estágio experimental, isso descontava no período do estágio probatório. Então você ficava mais 1 ano no estágio probatório e aí você adquiria a estabilidade. Né? Só que já não tem mais estágio experimental e já não são 2 anos, o estágio probatório são 3. Né? Então fica tudo como Dante, como a Constituição. O funcionário que se desvincular de um cargo público do Estado do Rio de Janeiro ou de suas autarquias para investir-se em outro conservará a estabilidade adquirida. Aqui tudo bem, aqui está valendo. Porque um servidor que adquire a estabilidade, isso não é só do Estado do Rio, tá? Em todos os entes federativos. Aquele que adquire a estabilidade é para o serviço público. Né? Então, se você já tem estabilidade num cargo que você ocupa, e quer fazer concurso para outro cargo, você já tem a estabilidade, você mantém a estabilidade. Agora, estabilidade é uma coisa, estágio probatório é outra. Olha só. Estágio probatório é outra coisa. Isso aqui é mouse, é horrível para escrever. Então, estágio probatório, o estágio probatório é um período através do qual você está sendo avaliado para adquirir a estabilidade. Então, a estabilidade é o fim desejado através do estágio probatório. E o que é estabilidade? Significa que você só pode perder o cargo através das hipóteses previstas na Constituição. Você só pode perder o cargo através de um processo judicial, de um processo administrativo, de avaliação periódica de desempenho ou para reduzir gasto com o pessoal previsto também na Constituição. Isso é estabilidade. Né? Agora, para você adquirir a estabilidade, você tem que passar pelo período de avaliação, que é chamado estágio probatório. Vamos lá. Se você já é servidor do Estado do Rio de Janeiro, você já tem estabilidade e quer fazer o concurso para outro cargo. Você já tem a estabilidade. Sendo aprovado nesse concurso, você vai fazer o estágio probatório mesmo já tendo a estabilidade? Vai. Porque o estágio probatório é para o cargo, a estabilidade é para o serviço. Então, se você tem o cargo A, já tem a estabilidade e você agora fez o concurso e foi aprovado para o cargo B. No cargo A, você fez a estabilidade e você fez o estágio probatório, você é bom, tanto é que você conseguiu a estabilidade. Agora, no cargo B, você vai ter que fazer estágio probatório de novo. Porque no cargo A eu sei que você é bom, agora e no B? Será que você é bom? Será que você se adapta a esse cargo B? Então eu preciso avaliar você. E aí eu vou fazer isso através do estágio probatório. Agora, se no final do estágio probatório você for aprovado, beleza, segue a vida no cargo B. Por outro lado, se nesse estágio probatório do cargo B você for reprovado, você será reconduzido ao cargo A. Por quê? Porque você já tem estabilidade. É assim? É assim em todo lugar. Se você já tem estabilidade, faz o estágio probatório no outro cargo e você não é aprovado no estágio probatório, você é reconduzido para o cargo A. Ah, professor, e se eu estiver no cargo A? Olha a pergunta, vamos lá. Eu estou no cargo A, estou no estágio probatório do cargo A. Não adquiri ainda a estabilidade porque eu ainda estou no meio do estágio probatório. E aí fiz concurso para o cargo B, passei. Vou entrar no estágio probatório do cargo B? Sim. No final do estágio probatório do cargo B, a minha avaliação foi ruim. Eu volto para o cargo A? Não. Por quê? Porque você não adquiriu estabilidade aqui ainda. É simples, é uma matemática. Né? Então você só será reconduzido para o cargo A se você tiver a estabilidade e ela será mantida. Artigo 4º.
O funcionário estável poderá ser transferido, já não tem mais, né? Da administração direta para a autárquica e reciprocamente, ou de um para outro quadro da mesma entidade, desde que para cargo de retribuição equivalente atendida à habilitação profissional. Aí tem um ponto e vírgula aqui, vou dar uma pausa. Já não existe mais isso, tá? Nós falamos ali na forma de provimento, transferência já não é mais forma de provimento. Tá? Às vezes, não tinha só aqui no estado do Rio transferência, na União também tinha, outros estatutos também tinham. E algumas perguntas abordam esse negócio de transferência como forma de provimento. Já não existe mais, tá? Foi embora, tá? Agora, tem um ponto e vírgula, aí fala, ou removido de uma unidade administrativa para outra no mesmo órgão ou entidade. Aí tudo bem. Aí a remoção é deslocamento, tudo bem. Eu tô no centro, eu vou para Copacabana, beleza? Eu tô no Rio, vou para Niterói, remoção, né? Dentro do mesmo órgão, né? Eu tô no Tribunal de Justiça, trabalho na vara civil do Rio, da capital. Agora eu vou para a vara de família de Maricá, dentro do Tribunal de Justiça, no mesmo órgão, né? Aí tudo bem. Agora, sair do Tribunal de Justiça, eu tô cansado de Tribunal de Justiça, eu quero ir para a polícia. Eu vou pedir transferência para a polícia. Não, você tem que fazer concurso, né? Por isso que transferência já não existe mais. Beleza. Agora do concurso, das instruções para o concurso. Vamos lá. O limite de idade dos candidatos, que poderá variar de 18 para 45. 45 já foi embora, né? Grau de instrução exigível a ser comprovado mediante a apresentação de documento hábil. Grau de nível médio, nível superior, né? E tem um diploma. O número de vagas a ser preenchido, distribuído por especialização, quando for o caso. Tá? Prazo de validade das provas de 2 anos no máximo. A Constituição fala de até 2 anos. Né? Até 2 anos. É a Constituição. Tá? Até 2 anos. Só prorrogável uma vez. Até aqui tudo bem, uma vez só, prorrogação. Por período não excedente a 12 meses, você sabe que tem que ser por igual período. Né? Se colocou a validade 2 anos, decide prorrogar, obrigatoriamente vai ter que ser 2 anos. Né? O prazo de duração do estágio experimental que não será inferior a 6 nem superior a 12 meses. Isso aqui já não tem mais. É caótico, né? É caótico esse estatuto e regulamento do Estado do Rio de Janeiro. Mas cola aqui que você vai... cola aqui que você vai se dar bem, tá? Nessa primeira parte, não tem questões assim relevantes para você trabalhar, tá? Nas demais partes do estatuto, aí você tem troço pra caramba, tem questão pra caramba. Fico por aqui, um abraço, fique com Deus.